Você acredita que dentro de você reside um milagre esperando para ser despertado? No episódio de hoje, vamos caminhar através do livro de Mateus 9 e descobrir como a fé e a cura se entrelaçam. Prepare-se para um encontro poderoso que irá desvendar como despertar o milagre interior e acelerar seu propósito. Acredite, você não vai querer perder esta revelação. Venha conosco nesta emocionante jornada. Fala, escolhido! Fala, escolhida, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani E eu Lessa. me chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar, estamos hoje no episódio 272 da nossa jornada do Eita propósito. glória! Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e o tema do nosso episódio de hoje é Despertando o Milagre Interior. Hoje falaremos de fé e de cura no propósito. Glória a Então, Deus. se você ainda não é inscrito nesse canal, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, porque hoje nós temos muito conteúdo aqui para trazer acerca desse estudo do Evangelho de Mateus 9. Amém? Amém. Já vamos para a leitura de hoje, Mateus 9, lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Vamos lá. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isto, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que viva de novo.
Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós! Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Glória a Amém? Deus, amém. Que palavra abençoada, né, gente? Quando a gente fala de despertar o milagre Glória a interior, Deus. ao tempo em que também a gente menciona sobre fé e cura no propósito, quando a gente olha aqui para o Evangelho de Mateus no capítulo 9, o convite desse evangelho é que a gente traga o entendimento de qual foi o propósito de Cristo em cada etapa dessa leitura. A gente vai ver aqui vários e vários milagres. Quando eu olho para o evangelho de Mateus, eu preciso dizer para você que Mateus, antes de ser discípulo de Jesus, que a gente não esqueça que ele era um ex-cobrador de impostos. Isso significa que eu não sei qual é a tua situação hoje que te paralisa de dar o teu próximo passo para que você possa despertar o milagre interior que está dentro de você. Muitas das vezes a gente olha para a vida que a gente tem ou para algo que a gente esteja ali vivenciando e a gente diz, não, por eu estar vivendo isso aqui, eu não posso ter agora viver o meu propósito com Jesus, eu não posso avançar. Eu sei que existe algo dentro de mim que me chama para esse propósito, mas talvez eu ainda não esteja pronto. Eu falo disso porque eu lembro que muitas vezes lá atrás vinha esses pensamentos na minha cabeça antes de conhecer Jesus. E eu preciso dizer para você que em Mateus 9 a gente vai ver um cenário onde, se você une a fé e a cura, como foi falado, né, na introdução do vídeo, elas estão entrelaçadas. E isso faz parte do nosso propósito. Então, esse capítulo aqui, a gente vai ver o que? Uma série de milagres realizados por Jesus, como a cura do paralítico, a ressurreição da filha, né, daquele líder da sinagoga, a cura da mulher com hemorragia, a cura de 2 homens cegos. Gente, e todos esses eventos que nós acabamos de fazer, essa leitura, eles estão descritos e ocorrem ali na região da Galileia. Sobre o domínio, vale muito bem lembrar disso. Ali, o povo judeu estava sendo ainda dominado pelo Império Romano. E quando a gente olha para aquele lugar, a Galileia, ela era um local de muita diversidade cultural, onde uma maior parte da população tinha sim os judeus, mas também tinha os gentios.
Imagina só Jesus fazer todos aqueles milagres, como que não ficava o povo diante de tudo aquilo que estava acontecendo? E aí, quando a gente também olha para a estrutura do Evangelho de Mateus, Mateus ele foi estruturando toda essa mensagem porque ele tinha um objetivo. O objetivo dele era se comunicar com o público judeu, né, daquele primeiro século, provavelmente ali para tentar trazer para as pessoas que de fato Jesus era o Messias. No entanto, também ele tinha um segundo objetivo, transmitir essa mensagem para todos os leitores modernos sobre o reino de Deus. E não só sobre isso, mas sobre a importância da fé e a necessidade de agir de acordo com essa fé. E é por isso que quando nós falamos sobre despertando o milagre interior, e a gente fala que existe sim dentro de nós esse milagre, e esse milagre requer de nós fé, e a partir dessa fé a gente alcança a cura no propósito, a gente hoje vai trazer 3 chaves poderosas para a gente não só entender, mas para a gente enraizar essas palavras no nosso coração. E a primeira é o milagre da cura no propósito. E a gente vai para Mateus 9:2. Diz assim a palavra do Senhor: então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé. Olha só, qual é que é o ponto aqui chave? Ter fé. E disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Quantas vezes, gente, na nossa jornada, do nosso propósito em Deus, a gente olha para os nossos erros, para as nossas falhas, para os nossos defeitos e vem as acusações, né? Satanás, ele sempre vai tentar trazer pensamentos que você se acusa das suas obras, de tudo que você pratica. Mas olha, Jesus está dizendo que se nós conhecermos a Ele, a Bíblia diz: se conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós estamos aqui fazendo esse exercício, leitura, meditação e aplicação prática da palavra na nossa vida, a gente vai sendo liberto. Então, eu preciso te dizer que, assim como você, eu, o Alexandre, nós temos áreas na nossa vida que também precisam ser curadas, nós precisamos ser purificados, nós precisamos de transformação, mas nós temos fé. Assim como esse paralítico, que o Senhor, ele pode transformar as áreas da nossa vida. Basta que eu e você nos posicionamos para viver isso. Então eu quero te convidar hoje, assim como o paralítico, ter fé. Porque a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que, mesmo sem ver, eu espero que elas vão acontecer na minha vida. Então, esse versículo, ele nos mostra, gente, é muito forte quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela sempre vai ser resposta para o nosso coração. E esse versículo, ele nos mostra que a fé, ela é fundamental para que eu e você possamos viver plenamente o propósito de Deus na nossa vida. Jesus, ele não apenas curou o paralítico, mas ele perdoou os seus pecados. Eu quero dizer para você que hoje Deus tem cura para você e ele também tem perdão para sua vida e para nós também, porque essa palavra ela é espada. E aqui mostrando que o propósito de Deus para nós envolve tanto a cura física quanto a espiritual. É corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente caminha, sabe? A gente caminha mais profundamente para fazer o quê? Para olhar para a gente hoje, e isso nós precisamos fazer. Examine sua fé. Você realmente acredita que Deus ele tem um propósito para sua vida? Sabe? Que ele é capaz de realizar milagres? Aí você vai dizer aí do outro lado: eu creio, eu acredito. Pronto, glória a Deus por isso. Então desafie-se a confiar mais em Deus e no propósito que ele tem para sua vida. Você está em uma jornada. Cada etapa dessa jornada você precisa dar um passo. Então, por que eu preciso dar um passo? Para me passar para a próxima fase. Não é? Não é parado que as fases vão mudando na minha vida. Não, eu preciso caminhar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso agir. Então, já que você está dizendo que eu creio, então se posicione e caminhe. Se desafie a confiar ainda mais em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, e quando a gente fala de despertando o milagre interior, a gente precisa refletir sobre o chamado para o propósito. E olha o que diz Mateus 9:9. Glória a Deus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Você tem noção que a profissão de cobrador de impostos
eu não vou dizer eu vou tentar explicar da melhor maneira. Ao mesmo tempo que era uma profissão que se ganhava muito bem, né? Enfim, até porque a maioria deles, a Bíblia sempre relata isso, né? Eles queriam mais do que deveria ser cobrado. Ao mesmo tempo, era uma profissão onde você era mal visto em todos os lugares. Por quê? Porque as pessoas, principalmente os judeus, eles olhavam você, sabe, tipo, se um exemplo, digamos que o Alexandre tem essa profissão de cobrador de impostos naquela época, eu era casada com ele, toda a nossa família, então toda a nossa família era mal visto, assim como o Alexandre, ninguém queria ter contato com ele, porque para os judeus aquela profissão era terrível, entende? Então, quando as pessoas falam, tipo, Mateus, ex-cobrador de impostos, ali é para a pessoa dizer assim, Deus realmente, Jesus é o Filho de Deus, porque para Jesus ter convertido esse homem, porque ele ganhava dinheiro, então ele abriu mão de tudo, do dinheiro, da profissão, para seguir Jesus. Ele abriu mão dos interesses dele, financeiros, físicos, para tratar de interesses espirituais. Entende? E ali o povo realmente creu numa grande transformação. Eu gosto de trazer esse contexto aqui, porque você vai entender melhor o que houve no momento em que Mateus ele foi alcançado por Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus, ele chamou Mateus. Independente dele ter sido ali um cobrador de imposto, que era desprezado pela sociedade, quando Jesus ele chama, Mateus determina, decide seguir Jesus. E isso, gente, nos mostra que o nosso chamado de Deus para o nosso propósito, ele pode chegar em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida, mas o Senhor vai querer saber se você vai dizer sim ou se você vai simplesmente dizer que agora você não pode porque você vai ter que resolver outra coisa. O reino de Deus, e é interessante que no final dessa leitura, Jesus ele diz assim para os discípulos, vocês estão vendo? Olha, a obra do meu Deus é grande, mas poucos são as pessoas que se dispõem a fazer essa obra. Oremos para que o Senhor mande mais pessoas para essa obra. E eu preciso te dizer, eu não vou me antecipar aqui ao estudo, mas Deus espera também que você se posicione para essa obra. Então que hoje eu e você estejamos abertos e receptivos ao chamado de Jesus. Não importa qual que é a sua situação atual, Deus, ele pode e ele quer usar você e através de você cumprir o propósito. E aí, para a gente finalizar essas chaves poderosas que a gente está meditando para o nosso próximo passo do estudo, a gente precisa falar que há uma urgência no propósito, que foi o que eu acabei me antecipando um pouquinho para vocês. O verso 37 e 38 do Evangelho de Mateus 9, ele diz, então disse aos discípulos, Jesus ele fala aqui, né? A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E é muito forte quando a gente faz essa releitura desse versículo, porque aqui Jesus ele nos mostra que a necessidade é grande e os trabalhadores são poucos. A obra de Deus, gente, ela tem urgência e cada um de nós tem um papel a desempenhar nela. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pergunte-se, olhe para você hoje, faça essa pergunta. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel para o que o Senhor quer realizar? Então, Deus, ele pergunta para você hoje, qual é o papel que você pode hoje desempenhar na obra do Senhor? Todos nós temos um papel nessa obra. Ah, mas já tem tanta gente, cada um foi chamado e escolhido para um propósito. Cada um. Ninguém é igual a ninguém. Deus fez você único. Deus escolheu você desde o ventre. E o chamado específico que ele tem para você, ninguém vai poder desempenhar ele no seu lugar. Tá certo? Então peça para Deus para ele te ajudar a entender e a viver o seu propósito para a glória de Deus. Amém? Gente, considerando esse estudo tremendo que a gente já fez até aqui, eu quero trazer uma analogia com base nesse estudo. E a analogia, olhando para Mateus 9, é do botão de reset. E o que é esse botão de reset? Imagine um computador ou um videogame. Quando algo não está funcionando corretamente, ou quando queremos começar um novo jogo, o que fazemos? Pressionamos o botão de reset. Esse botão, ele nos permite começar de novo, limpando os erros ou os problemas do passado. Na nossa vida, Jesus ele funciona como esse botão de reset.
Quando aceitamos a Jesus e seus ensinamentos, temos a oportunidade de recomeçar, limpando os nossos erros e nos colocando no caminho certo para viver o propósito de Deus para a nossa vida. Assim como o paralítico, que teve os seus pecados perdoados e foi curado. Ou como Mateus, que foi chamado de uma vida de pecado para seguir Jesus. Temos a oportunidade de recomeçar com Jesus a qualquer momento. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Gente, e quando a Deus. gente entende isso, o nosso pra casa de hoje, ele é exatamente tudo que nós falamos até aqui. Eu quero que hoje você, no seu exercício para casa, você faça a releitura de Mateus 9. Eu tenho certeza que quando você estiver lendo a palavra, o Senhor Jesus ele vai ministrar algo novo no teu coração. E eu preciso que quando você estiver fazendo esse exercício, você destaque os versículos que mais vão chamar a tua atenção nessa leitura. E que você possa refletir o porquê deles terem impactado você. Eu preciso também que você se pergunte: estou vivendo de acordo com o propósito de Deus na minha vida? Estou aberto a receber cura? E quando eu falo de cura, olha, quer seja ela física, emocional ou espiritual, eu preciso te dizer que Deus, quando a gente olha, por exemplo, para o paralítico, para aquela mulher com a hemorragia, todos eles estavam dispostos a se posicionar em fé para ser curados. Eles criam no Senhor Jesus, cada um com a sua fé, mas eles criam no milagre através de Jesus. Então, você está disposto a abandonar os teus antigos caminhos para seguir Jesus? Assim como Mateus? Glória a Deus. E eu preciso que ainda nesse exercício você identifique a área da sua vida que você sente que essa área você precisa do toque curador e da orientação do Senhor Jesus. Isso pode ser algo ali físico, ou até mesmo você identificar uma área emocional, ou até mesmo espiritual que você necessite dessa cura. E que você possa se comprometer nesse exercício a orar especificamente sobre isso todos os dias dessa semana. E você vai declarar, você vai orar, você vai entregar, Senhor, essa área aqui. E nós vamos declarar junto com você que Jesus ele vai curar você nessa área que você identificou. Dani, se for mais de uma área, nós vamos declarar que você vai receber cura, que o Senhor vai curar você e vai restaurar você. Inclusive, eu quero aproveitar aqui, hoje, nesse episódio, se eu colocou no meu coração, até comentei mais cedo com o Alexandre, quando nós estávamos preparando o estudo. Hoje você vai comentar aqui na aba embaixo, tem uma aba de comentários. Coloca aí os teus pedidos de oração, porque nós vamos estar junto com você orando pelos teus pedidos de oração e juntos nós vamos declarar a cura, o milagre, a restauração, a transformação no nome de Jesus, através desse ato de fé. E qual é o ato de fé? A oração. A oração é a chave da vitória e eu creio que é no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, que você ou está vindo aqui para trazer o teu pedido, mas vai ter o dia, e vai ser muito em breve, tenho certeza disso, que você vai voltar e no nome de Jesus você vai contar o seu testemunho de vitória. Em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então você vai deixar aqui o comentário do seu pedido de oração e deixe também o seu nome para a gente estar apresentando diante do Senhor. Glória a Deus. Olha, hoje o que você vai fazer? Escreve aí um pequeno testemunho, como a gente já falou agora, né? Quando a gente ministra, esses testemunhos, não só pedido de oração, mas você também pode testemunhar aqui no nosso canal, tá? Você está edificando a fé de outras pessoas, não só o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado, mas também você está edificando a fé de outras pessoas. E que você possa também partilhar todas essas experiências que você tem tido com o Senhor Jesus ao longo da sua jornada. E olha, eu preciso te dizer que o Senhor, ele tem um propósito sobre todas as coisas na nossa vida. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que você possa olhar para essa atividade, uma atividade prática que vai ajudar você a aplicar ainda mais a mensagem
de Jesus através de Mateus 9 na tua vida e que você possa também ser encorajado hoje a fazer essa reflexão pessoal baseada assim na fé, porque é a fé que te leva ao lugar de cura. Além disso, você pode também promover compartilhando, né, essa mensagem que não só alcançou teu coração, mas que o Senhor aí está querendo alcançar outros corações e você pode ser esse instrumento de bênção. Gente, para finalizar o nosso estudo, hoje eu tentei trazer aqui 3 erros que a gente acaba cometendo em viver o nosso propósito com Deus, por exemplo, de acordo com essa mensagem de hoje, de Mateus 9. E o primeiro erro, quando a gente olha para essa palavra, afinal, a gente está hoje falando que eu e você, nós temos o milagre dentro de nós, mas esse milagre precisa ser despertado. E é por isso que a gente fala de fé e de cura no propósito. E o primeiro erro é a falta de fé. Sim, a falta de fé. Aqui em Mateus 9, Jesus, ele cura a mulher que tinha um fluxo de sangue. E esse fluxo, 12 anos. Você sabe que é 12 anos você passar 12 anos da sua vida sangrando, minha gente? Não é brincadeira, não. A cura ocorre por causa da fé que ela tinha nele, como a gente leu em Mateus 9, do 20 ao 22. E um dos erros que as pessoas cometem ao viver o seu propósito com Deus é a falta de fé. E essa falta de fé, ela te distancia do teu milagre. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Torna-se difícil, se você não tem fé, você acreditar na orientação e nas promessas de Deus. Como que você, se você não crê, você vai conseguir seguir e caminhar em direção a isso no teu propósito? Entende? Então eu declaro hoje no nome de Jesus que Deus vai acrescentar ainda mais fé para você. Amém. Em nome de Jesus. E se você recebe aí, você diz amém. Glória a Deus. Amém. E um outro erro é o preço. Quando eu olho para o meu passado e fico vivendo de passado, tá preso no passado. E aí você acaba pagando o preço. Por quê? Porque você nem está vivendo hoje e nem está confiando no futuro que está na mão do Senhor. Você está vivendo de passado e o passado passou, ficou para trás, está preso lá, sai do passado. Quando Jesus ele chama Mateus, que era um cobrador de impostos, como a gente falou aqui, para seguir ele, Mateus indiretamente, naquele momento ali, ele tinha que tomar uma decisão. Independente de ele conhecer ou não Jesus, Jesus estava tocando no coração dele. Ele tinha que se posicionar. E o que acontece? Mateus imediatamente. Ele não deixou para depois, ele não disse, Senhor, eu vou precisar resolver aqui. Não. Imediatamente. Ele deixa o seu antigo trabalho, a sua vida fica para trás, Mateus 9:9, como nós lemos hoje. O que acontece? A vida de Mateus é transformada. E hoje, um dos erros comuns é que as pessoas elas se apegam ao passado, aos velhos hábitos e comportamentos, em vez de seguir em frente, em direção ao novo propósito que Deus ele tem para a nossa vida. Então hoje, eu digo para você, olhe para frente, viva o hoje, confie que o amanhã pertence ao Senhor e que Ele está trazendo novidade de vida para você. Glória a Deus. E o nosso terceiro erro é quando a pessoa ignora, sabe, a necessidade de compaixão. Jesus, ele é movido pela compaixão. Quando Jesus ele vê aquela multidão cansada e oprimida, como nós lemos de Mateus do 35 ao 38, um grande erro que muitas de nós cometemos, né, é ignorar a necessidade de demonstrar compaixão e amor para as outras pessoas, inclusive da nossa jornada. E não só para o outro, para você mesmo. Você tem que se amar. Você tem que olhar para você e saber que você é um escolhido, uma escolhida do Senhor, que Deus tem uma obra fantástica para realizar na sua vida. Então, no nosso propósito com Deus, gente, não é apenas sobre nós, tá? Mas é também sobre amar e servir outras pessoas. Glória a Deus. Então, hoje nós temos um exercício para casa que eu tenho certeza que Deus vai trazer um novo entendimento para o teu coração. E com base nesse teu pedido de oração que você deixou aqui embaixo, nós vamos agora orar, amor. Vamos apresentar esses pedidos, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. E eu tenho certeza que hoje Deus tem novidade de vida para a nossa vida. Eu tenho certeza que hoje Deus, ele tem mais fé para acrescentar. Eu tenho certeza que hoje Deus ele tem cura para trazer para o nosso propósito. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Pai, por esse estudo. Eu te agradeço, meu Senhor, pela tua palavra. Ao mesmo tempo, Jesus, que nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por falhas, por muitas das vezes, Senhor, deixarmos de cumprir o teu propósito, deixarmos por estar preso, Senhor, ao passado, ou até mesmo em uma barreira que aos nossos olhos naturais nos impedem, Senhor, de avançar. Mas hoje, Deus, nós declaramos no nome de Jesus que
todas essas coisas, Aleluia. elas estão caindo por terra no Em nome de Jesus, contra a nossa vida, Senhor, Em contra a nome de nossa Jesus, casa. Pai. Pai, que todo mal, agora, nós declaramos no nome de Jesus, já caiu por Em terra, nome de já Jesus. foi destruído. E nesse momento, o Senhor edifica algo novo e traz algo novo para a Em nossa nome vida. de Jesus, Porque Pai. nós cremos, Senhor, que caminhar contigo é por fé, mas a fé que temos é de um Deus que faz Verdade, milagres. Pai. Porque o Senhor Aleluia. fez milagres. O Senhor fez milagres, como nós estamos lendo ao longo, Senhor Jesus, desses 9 dias no Evangelho de Glória a Mateus. Deus. E cada milagre, Senhor, é para o teu nome ser glorificado. E o mesmo Deus que curou, que fez milagres profundos no passado, ele permanece fazendo hoje e eternamente. Porque a tua Glória a palavra Deus, diz Pai. que céus e terras passarão, mas nenhuma palavra tua passará. Aleluia. Senhor, hoje nós queremos apresentar todos os pedidos de oração que estão aqui Abençoe, embaixo. Jesus. Senhor, tu conhece cada um pelo nome. Abençoe, O Senhor conhece a Jesus. necessidade de cada um. Meu Deus, e que nesse Faz o momento teu o Senhor milagre, visite Senhor. cada nome que está sendo colocado aqui. Visita Deus. a família, Senhor. Nós oramos não só pelas pessoas que estão deixando seus pedidos de oração, mas por todos os seus familiares. E nós declaramos, Pai, sobre o pedido de cada um, que o Senhor Jesus, ó Faz Deus, assim, Senhor. olhe para cada um agora e que Em o teu nome Santo de Espírito Jesus, Pai. ministre sobre a vida de cada um deles, Em ó Pai. nome de Jesus, Clamamos, Pai. Jesus, Senhor, por cura. Clamamos, Senhor, por mais fé. Clamamos, Jesus, pelo teu milagre, Senhor, sobre esses pedidos de oração. Faz E assim, declaramos, Jesus, a tua vontade sobre a vida de todos Em eles. nome de Porque, Jesus. Senhor, a tua palavra diz que a tua vontade sobre nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Glória a muitas das Deus. vezes, Jesus, nós não sabemos pedir como convém, mas a Verdade, tua Pai. palavra também diz que o teu Espírito, o Espírito Santo, ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Glória Então a é no Deus. nome de Jesus, ó Pai, que nós declaramos a bênção e Em o nome milagre, de Senhor. Jesus, Pai. Senhor, sobre a nossa vida, sobre todos que assistem o Faz Café com assim, Propósito, sobre todos esses pedidos de oração, e declaramos no nome de Jesus que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, Em como nome diz a de tua palavra em Jesus, Pai. Filipenses 1:6. E assim, Senhor, selamos essa oração em ti. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Em nome de Jesus. Jesus. E você declara o teu amém para a Glória a glória de Deus. Deus. Olha, Deus, ele sempre está disposto a ouvir a nossa Glória a oração. Deus, Então, Pai. Obrigado, que você Senhor. possa iniciar esse propósito com o Senhor. Converse com ele, traga ele para perto de você. Uma oração nem sempre vai, por exemplo, ser como a minha, porque cada um tem uma forma. Alexandre ora de uma maneira, eu oro de outra. É uma conversa. E você pode começar na tua simplicidade. O importante é você chamar à existência essa ação diária. Amém. A prática da oração com o Senhor Jesus. E ele ama quando a gente chama ele, quando a gente convida ele para fazer Glória a parte da Deus. nossa vida, amém? Ó, que Deus abençoe você. Se você tá até agora e não se inscreveu no canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, porque o teu like ajuda o nosso canal a ter mais alcance, né? A gente levar a palavra de Deus para mais pessoas. E também copia o link e compartilha aí com todos os seus contatos, amém? amém. Então, até amanhã, se Deus quiser, em mais um episódio do nosso Café com Propósito. E agora está ficando listado aqui. Aqui tá ficando listada a playlist completa do Evangelho de João, que nós maratonamos essa Sim. série antes de começar Mateus. Vale a pena você tirar dias aí para você botar essa série em dias, e também a série de Provérbios, que também é uma série fantástica, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.